Você utilizaria laje painel na sua construção? Hoje a gente está aqui na Casa K2 montando uma laje painel. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse tipo de laje que pode fazer você economizar o dinheiro por aí. Então se você quer entender um pouco mais sobre isso, já se inscreve no canal, fica até o final para não perder nenhum detalhe. Então começando a explicar sobre essa laje, qual que é o primeiro ponto diferente dela. O primeiro ponto diferente da nossa laje painel é que ela não vai ter, diferente dos outros tipos de laje, ela não tem um elemento de preenchimento entre cada trilho. Se a gente olhar, o que vai acontecer? A base dela, ela é como se fosse uma laje treliçada comum, onde eu tenho uma base de concreto, vamos dizer assim, e a treliça vindo por cima. Porém, essa base que nós temos, ela não é uma base estreita, como de uma laje treliçada comum. Ela tem uma base mais larga, de cerca de 25 centímetros. Normalmente, em uma laje comum, o que eu vou ter? Trilho, no caso, né, esse trilho que a gente tem aqui, trilho, elemento de preenchimento. Trilho, elemento de preenchimento. Esse elemento de preenchimento, normalmente, são as lajotas, que podem ser de cerâmica ou podem ser de EPS. Nesse caso aqui, eu não tenho ele, então eu tenho trilho, 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 trilho. Isso porque, eu vou mostrar para vocês depois na parte de baixo, a laje painel ela tem uma estética que ela pode ser utilizada aparente. Com isso, eu consigo reduzir os custos aí em relação ao acabamento. Vou explicar já já mais sobre isso. O que a gente está fazendo hoje então? A gente já montou a nossa parte de laje painel, certo? Todos os trilhos foram colocados e nós entramos com um outro elemento de preenchimento que ele não trabalha entre os trilhos, mas sim sobre eles. Então vocês podem ver que nós temos aqui ó, um pedacinho de isopor, nosso EPS aqui, certo? Que ele está aqui fazendo qual função? Uma dúvida muito comum das pessoas é pensar que o trilho, né? O trilho em si, na verdade, o elemento de preenchimento em si, que pode ser uma lajota ou de EPS ou de cerâmica, ele tem uma função estrutural. Na verdade, ele está ali basicamente para quê? Para encher esses vazios que a gente teria de um elemento mais barato ao invés de concreto, porque concreto é caro, concreto é um dos nossos itens mais caros da construção, certo? Então toda vez que eu utilizo esse elemento de preenchimento, eu estou aumentando os para reduzir a minha quantidade de concreto. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, a gente está utilizando esse elemento de preenchimento por cima também, certo? No caso aqui, para fazer essa redução de concreto. Beleza, então eu coloquei meu trilho, eu venho com o meu elemento, né, de preenchimento por cima para essa redução de concreto e depois eu venho com as malhas. As malhas aqui trabalham exclusivamente contra fissuração. Então com essas malhas eu consigo garantir que esse concreto ele não vai fissurar de uma forma maior do que deveria, porque é muito importante a gente dizer que todo elemento que a gente vai utilizar cimento, concreto, argamassa para reboco e tudo mais, sempre vai fissurar. Porém, quando eu utilizo um elemento como esse, a gente consegue reduzir essa possibilidade. Aqui nós vamos trabalhar com uma laje, um piso na verdade, em concreto polido. Então o que a gente faz? A gente tem essas armações e além disso, no próprio concreto a gente ainda vai utilizar uma fibra diferente para que a gente possa ter reduzir mais ainda a possibilidade dessa fissuração. E aí, como nós estamos em uma casa em estrutura metálica, nós temos o quê? Os pontos de pilar, né? Os pontos de pilar, nós temos sempre um reforço a fazer nesses pontos de pilar, que é muito importante a gente fazer. Porque eu tenho, né, essa laje que vai vir e esse cara aqui, ele vai trabalhar, ele vai movimentar. Então toda vez que eu chegar com esse concreto e encostar nesse pilar, quando ele fizer essas movimentações normais que nós teremos, seja elas em relação à temperatura, por exemplo, né, entre expandir e retrair, calor e frio, ele vai então empurrar o meu concreto, e se eu não tiver um reforço nesse ponto aqui, um reforço nessa parte onde está em contato com o pilar, ele começa a fazer trincas, ele começa a trincar principalmente em direção a essas bordas que nós temos aqui, né, onde eu tenho o final da minha laje. Então toda vez que eu tenho esse final de laje aqui, né, eu tenho um ponto, né, um ponto que possivelmente ele é um ponto mais frágil e que pode haver então uma fissuração maior. Beleza, então a gente falou sobre qual vai ser o tipo de piso, a gente falou sobre a questão dos pontos de reforço e aí hoje a gente está fazendo o quê? Todas as montagens de infraestrutura que a gente vai passar por esse piso, hidráulica e elétrica. Como nós temos aqui uma casa que vai trabalhar com piso em concreto polido, a gente tem um nível de detalhamento e a gente precisa de um nível de conferência, né, e de a preocupação ainda maior, porque aqui se eu errar algum ponto,
e eu precisar, por exemplo, rasgar algum ponto para que eu possa arrumar isso, o piso em concreto polido ele não aceita erros, certo? Sempre vai ficar uma marca e se eu tiver que fazer alguma manutenção, nunca mais vai ficar da mesma forma que era antes. Eu sempre vou olhar aquilo e saber que ali teve um ponto ali onde a gente teve que fazer um rasgo e fazer uma manutenção. Por isso esse ponto que a gente está fazendo aqui hoje, né, que a gente vai fazer essa parte de conferência depois aqui de toda essa parte hidráulica e parte elétrica, é muito importante para a gente garantir que isso não venha acontecer. E aqui embaixo da nossa laje painel, o que é bacana de mostrar é então esse acabamento, né? Como eu disse para vocês, nós temos trilhos que vão trabalhar encontrados, né? Então nós não temos elemento de preenchimento. Aqui a gente ainda abriu a possibilidade, é bem importante a gente dizer isso, que a possibilidade de trabalhar talvez com uma laje diferente. Isso porque aqui nós estamos com uma casa elevada do solo, certo? Então essa parte aqui, ela pode servir futuramente para um depósito, ela pode servir futuramente, né, para armazenamento de algum equipamento, talvez uma cisterna, talvez uma fonte de bateria. Existem várias possibilidades para a gente utilizar esse espaço aqui de baixo, né? Então como é um espaço que vai ser utilizado menos, nós poderíamos tranquilamente, nesse caso desta casa, trabalhar, por exemplo, com uma laje mais comum, né? Uma laje treliçada, porque a estética aqui é algo que não vem muito não seria uma prioridade. O que a gente poderia ter sido feito então? Uma laje treliçada comum, depois elementos de preenchimento, e depois a gente poderia chapiscar ou fazer algum acabamento, um outro tipo de acabamento rústico por aqui. Porém, por decisão mesmo dos clientes, eles quiseram trabalhar com a laje painel. Então, quando nós trabalhamos com a laje painel dentro de um ambiente onde essa laje ela vai ficar, né, exposta e é, por exemplo, um ambiente, um quarto, uma cozinha, né, um ambiente interno ali, o diferencial dessa laje é que a gente pode fazer o quê? Eliminar o uso do forro. Então, pelo amor de Deus, não vai me fazer, por exemplo, uma laje painel e trabalhar depois com o forro por baixo, que você vai estar gastando duas vezes. A laje painel, ela tem sim, né, uma possibilidade de vencer voos maiores, então a gente pode, né, dependendo do tipo de construção, utilizar ela para um fim estrutural, para no caso uma resolução estrutural. Mas se você tem uma casa com ambientes padrões, vamos dizer assim, ambientes não tão grandes, né? Quando eu falo não tão grandes, eu falo ambientes até 6 metros, então 6 por 6 já são 36 metros quadrados, já é um ambiente grande, né? 5, 6 metros, a gente pode trabalhar tranquilamente, se você for ter forro, com uma laje comum e depois um forro embaixo. A laje painel, ela elimina o forro embaixo. Se essa estética, tá? Se essa estética é algo que te agrada, a gente pode trabalhar com ela tranquilamente. Portanto, ela se assemelha a uma laje maciça. Qual é a diferença da laje maciça? Nós vamos ter um elemento para a gente poder concretar, e esse elemento normalmente vai ser madeirites, né? Chapas de madeirites fazendo um assoalho. Então a gente faz isso aqui tudo de assoalho, e depois a gente concreta em cima. Depois que eu faço essa concretagem, tudo armado, tudo certinho, a gente faz essa concretagem, eu venho e tiro, né? Eu tiro todo esse assoalho que pode ser feito em madeirite. Na minha opinião, deve ser feito em madeirite, normalmente plastificado, para que a gente possa ficar com uma estética bonita. Depois que eu tiro isso, então, não há necessidade, mais uma vez, se for se for algo que te agrada, fazer uma pintura ou algo nesse sentido. Pode ser utilizado o concreto aparente. A laje painel é como se fosse um assoalho, só que a diferença é que ela é o próprio assoalho, né? Então ela cria, né, esse assoalho de concreto, vamos dizer assim, né, com essa pequena espessura que nós temos aqui de 3, 4 centímetros, e a gente faz uma concretagem por cima e depois a gente pode então utilizá-la aparente. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, hoje falando sobre laje de painel. E a dúvida que eu deixo para vocês é, você utilizaria esse tipo de laje na sua construção? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.